Gente, está acontecendo um fenômeno que me coloca uma pulga atrás da orelha. Eu já falei muitas vezes sobre a posição da Itália nesse conflito. A Itália tem armado muito Israel, mas tem armado muito também o Azerbaijão. O Azerbaijão está comprando uma quantidade de armas de Israel, da Turquia e da Itália que absolutamente não guarda nenhuma relação com seu conflito com a Armênia. Porque é uma quantidade gigantesca de armas e agora é uma quantidade direcionada ao equipamento da sua marinha de guerra, tentando transformar a marinha do Azerbaijão na maior marinha do Cáspio. Então, das duas, uma. Ou nós estamos vendo esse armamento do Azerbaijão, apesar da sua aliança estratégica com Moscou, de 22 de fevereiro de 2022, ser uma espécie de poupança para que num período próximo haja uma desestabilização do Cáucaso Norte russo, leia-se aí Daguestão, Chechênia, Ingushétia, etc., etc., que é o Cáucaso russo turquificado, ou a partir desse grau de armamento, que é assim, vocês não têm noção de quanta arma está indo para o Azerbaijão. Se planeja alguma coisa contra o Irã a partir do Azerbaijão. Tá? Ou estão planejando uma ação contra o Irã a partir do Azerbaijão, tentando algum tipo de sedição, de secessionismo dentro do Irã, de populações ditas turquificadas, ou planejam, de alguma forma, assim como o Irã manda muitas armas para o Hezbollah, Israel, a Turquia e a Itália estão mandando muitas armas para o Azerbaijão, muito mais do que eles precisam. Pode ser um depósito, um estoque, uma segurança, para que no momento posterior a uma eventual conflagração do Cáucaso Norte, esses grupos tenham de onde se abastecer. Né? Erdogan é muito perigoso, Pedro Viana, isso aí não tem a dúvida, porque do mesmo jeito que ele diz que um dia vai chegar em Jerusalém, ele só não diz de que lado que ele vai chegar. Né? Muito perigoso mesmo. Tá? Inclusive, o comércio da Turquia, tanto marítimo como aéreo com Israel, aumentou. O comércio do petróleo do Azerbaijão com Israel aumentou. Hoje tinha um avião do Azerbaijão, numa base aérea militar em Israel, de carga militar, né? Que estava na base aérea e foi para o Azerbaijão. A gente não sabe se ele foi descarregar munição e carregar drone, o que ele foi fazer a gente não sabe. Mas é fato que há um trânsito de armas entre Israel e o Azerbaijão. Público e notório. É Silkway, né, a empresa que faz esse transporte. Agora tem muito trânsito também de armamento da Itália para o Azerbaijão e para Israel. Então, tudo leva a crer. Ninguém está guardando arma no Azerbaijão para colecionar, viu, gente? Ninguém está guardando arma no Azerbaijão para colecionar. Ou eles estão planejando uma ação contra o Irã, a partir do Azerbaijão, ou essas armas estão sendo estocadas como uma maneira de, em algum momento, conflagrar o Cáucaso Norte. Esse Cáucaso Norte é delicadíssimo, uma vez que nós já tivemos, aí no começo do conflito em Gaza, inclusive, manifestações muito complicadas na capital do Daguestão, que é uma região autônoma da Rússia, no Cáucaso Russo, onde houve perseguição a judeus. Estavam na porta de hotel, estavam dentro do aeroporto, buscando pessoas que, com a sua identificação, pudessem ser vistas como de origem judaica, então, numa ação de fúria, inclusive, onde um policial foi morto, tá? Essas multidões já sugeriram que pode ser desse Cáucaso Norte, tá? Então, nesse momento, nesse contexto, essa quantidade de armas que a Itália está mandando para o Azerbaijão e está mandando para Israel é muito sugestiva de uma ação coordenada, tá? É muito sugestiva de uma ação coordenada. Bruno César, não espere que a Rússia entre em nenhuma guerra onde ela se opõe a Israel. Isso eu estou dizendo para vocês com absoluta certeza de quem conhece um pouco a dinâmica da política russa. Essa ideia, a China pode proteger diplomática, econômica e politicamente. Tá? Agora, não esperem que a Rússia proteja o Irã em caso de guerra. Mais do que isso, eu quero dizer para vocês que a Rússia e o Azerbaijão, pelo tratado que tem, apesar do Azerbaijão poder ser usado, inclusive, para atrair a Rússia no Cáucaso Norte, pelo tratado que eles têm, eles estão impedidos de que haja uma luta entre russos e azeris direta até em terceiros países. Então, se a Azerbaijão tiver conflito com o Irã, a Rússia está impedida pelo tratado de 22 de fevereiro de 2022 de entrar em conflito com as tropas do Azerbaijão. Quando o pessoal pergunta por que a Armênia não se volta para a Rússia, a grande questão que eu faço é, se a grande ameaça que a Armênia tem
em relação ao seu território ao Azerbaijão, e se os russos têm um acordo de aliança preferencial estratégica com o Azerbaijão, de que adianta? De que adianta? Não é uma questão de predileção, é uma questão de acuidade e de clareza. Simples assim.